Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler os versículos de 9 a 12. Todos acharam? Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Essa palavra que não pode e não contém erros, ela não pode falhar. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Até aí, que o Senhor possa falar aos nossos corações dessa noite através da pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, durante séculos, o lar foi a primeira escola de formação do caráter. O filho aprendia observando o pai. Antes mesmo de ouvir instruções formais, ele assimilava valores pelo exemplo. Viu o pai trabalhar, viu o pai sustentar a casa, viu o pai agir com honestidade e viu o pai assumindo responsabilidades. Entenda, meus irmãos, a vida do pai era a lição. Não era apenas ensino verbal, era ensino encarnado. Estou falando aqui no passado, porque infelizmente hoje parece que esse não é um padrão seguido. Mas, meus irmãos, como foi no passado, precisa também ser hoje. O pai, ele ensina não apenas por aquilo que fala, mas ele ensina através das suas ações. Ele encarna o ensino através das suas ações. Exatamente, meus irmãos, essa imagem familiar que o apóstolo Paulo ele utiliza aqui ao descrever seu ministério entre os tessalonicenses. Ele não se apresenta aqui como um chefe religioso, nem como um orador distante, mas como alguém que viveu no meio daqueles irmãos, como um pai dentro de uma casa. Ele trabalhou com as próprias mãos, ele viveu com integridade diante de todos, ele acompanhou cada crente pessoalmente, ele exortou, ele consolou e ele também corrigiu como pai. Antes de falar sobre como eles deveriam viver, observe, Paulo mostrou como se vive. Isso corrige, meus irmãos, uma distorção comum. O cristianismo não é apenas doutrina ensinada, é vida demonstrada. O evangelho não forma apenas ouvintes, forma filhos maduros. No versículo 7, Paulo já havia usado a figura de uma mãe que cuida do seu filho com ternura. Agora, observe, ele completa o quadro com a imagem do pai, que instrui, que corrige e conduz o filho à maturidade. Nós temos aqui, meus irmãos, um retrato equilibrado do verdadeiro pastoreio. Ternura sem frouxidão, firmeza sem dureza, amor com verdade. Assim o texto, ele não trata somente da defesa do ministério apostólico. Esse texto aqui, meus irmãos, revela algo mais profundo. Como Deus
forma seus filhos e como seus servos devem conduzir a igreja à maturidade espiritual. Irmãos, nessa passagem, Paulo ensina que todo aquele que foi chamado por Deus, ele deve viver de modo coerente com esse chamado. A vocação cristã, ela não é apenas um privilégio espiritual, meus irmãos, mas uma responsabilidade prática. Fomos chamados para o reino, fomos chamados para a glória. Logo, nós devemos viver como cidadãos desse reino. Para ensinar isso, Paulo ele apresenta aqui dois fundamentos inseparáveis. Primeiro, ele mostra, meus irmãos, que a vida digna nasce do exemplo pastoral que forma a família da fé. Depois, revela que essa vida se expressa em uma caminhada santa, orientada pelo reino e pela glória futura. Então vamos tratar nessa noite desses dois fundamentos inseparáveis. Comecemos aí em primeiro lugar, falando sobre o primeiro fundamento. Deus forma seus filhos por meio do exemplo pastoral fiel. Versículos de 9 a 11. Deixa a sua Bíblia aberta e vá acompanhando a exposição, olhando no texto. Observe, meus irmãos, Paulo, ele não começa exigindo o comportamento da igreja. Ele começa lembrando o comportamento dele. Antes de ordenar, vivam dignamente, o que é que Paulo diz? Vocês viram como nós vivemos no meio de vocês. Esse é o padrão bíblico do discipulado, irmãos. Primeiro modelo, depois mandamento. Primeiro vida, depois palavras. O cristianismo reformado, meus irmãos, sempre insistiu nisso. A verdade deve ser encarnada na vida. A ortodoxia, que é a doutrina correta, precisa produzir piedade. E Paulo mostra essa formação espiritual através de 3 marcas claras. Primeira marca, ele diz que o verdadeiro pastor, porque ele está falando dele aqui no texto, ele diz que o verdadeiro pastor trabalha sacrificialmente pelo bem da igreja. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. O apóstolo, ele usa 2 palavras fortes aqui, labor e fadiga. Labor tem a ver com um trabalho exaustivo, até o limite das forças. E fadiga tem a ver com cansaço físico real, desgaste do próprio corpo. Ou seja, não foi ministério confortável que Paulo teve entre os Tessalonicenses. Enquanto pregava, ele também trabalhava manualmente. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova. Não, era uma igreja que não possuía recursos. Então, Paulo ele teve que trabalhar. Nós até mencionamos isso na semana passada. Atos, capítulo 18, versículo 3, fala sobre isso. Diz que o apóstolo Paulo, ele fabricava tendas para poder sobreviver quando nessas situações a igreja não tinha condições de sustentá-lo. Ele poderia reivindicar o sustento, mas veja o que ele diz no texto. Ele preferiu abrir mão do direito para não criar tropeço ao evangelho. E aqui nós vemos algo essencial. O ministério não é profissão. Ser pastor não é profissão, irmãos. Não é profissão para o benefício próprio. Ministério pastoral é serviço sacrificial. Paulo, ele não explorou a igreja, ele se desgastou por ela. E aqui é uma aplicação, irmãos, para todos nós. Hoje muitos querem servir apenas quando há conforto, reconhecimento ou retorno financeiro. Mas observe que o padrão apostólico é outro. Servir mesmo quando dói. Na prática, meus irmãos, isso aparece quando o pastor ele visita quando está cansado. O líder, quando
se desgasta preparando um sermão, um estudo, usando a madrugada muitas vezes. Isso também tem a ver com aquele pai que é o líder do lar, que é o pastor da sua própria casa, que ensina o filho na fé com paciência diária. Ou o crente que ajuda sem esperar aplausos. Isso, irmãos, é vida digna. O reino avança mais pelo suor silencioso do que por discursos impressionantes. Segundo, o verdadeiro pastor, diz o apóstolo Paulo, ele vive com integridade visível diante de Deus e dos homens. Versículo 10. Paulo diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos. Paulo, ele chama duas testemunhas aqui. Até parece, né, que eu estou repetindo algo do sermão passado, só que Paulo vai repetir nos versículos posteriores, como ele fez nos versículos anteriores, ele faz agora novamente, ele chama duas pessoas por testemunha: Deus, o olhar celestial, e a igreja, o olhar humano. Ou seja, sua vida suportava ambos. Ele resume sua conduta em 3 declarações. Essa conduta que estava exposta diante de Deus e diante das pessoas. Ele disse que viveu essa vida de maneira piedosa. Nós falamos sobre isso pela manhã. Vida piedosa é uma vida consagrada a Deus, uma vida voltada para Deus. Ele disse que viveu justamente entre aqueles irmãos. Ou seja, Paulo está falando de quê aqui? De retidão nos relacionamentos. Paulo foi reto nos seus relacionamentos com aqueles irmãos. E ele disse que teve uma vida irrepreensível. Ou seja, não tinha ninguém ali que pudesse acusar Paulo de ter cometido algo imoral, algo que viesse desagradar as pessoas. Ele teve uma postura irrepreensível. Claro que nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de perfeição absoluta. Nós estamos falando aqui de coerência real. Isso é crucial. O ministério, ele não se sustenta apenas com a boa teologia. Sem caráter, meus irmãos, a mensagem perde credibilidade. O mundo, ele pode discordar do que nós pregamos, mas não pode ignorar uma vida santa. A igreja aprende mais observando o líder do que ouvindo o sermão. Se o líder falha, se o líder fala de santidade, mas vive relaxado, se o líder fala de generosidade, mas é egoísta, se o líder fala de piedade, de vida consagrada, mas ele não tem uma vida consagrada a Deus, a igreja percebe. A igreja percebe. E eu não me refiro somente ao pastor, estou me referindo também aqui aos presbíteros, que também são pastores, que também são líderes na igreja. Exemplo sempre ensina, meus irmãos, para o bem ou para o mal. Vida digna. O que é que significa uma vida digna? Viver com honestidade nas finanças. Fidelidade no casamento, ao seu cônjuge, a pessoa que Deus colocou para que você possa viver com ele ou com ela até que a morte os separe. Você precisa ser honesto nas suas finanças, mas você também precisa ser honesto com a sua esposa, com o seu esposo. Fidelidade até que a morte os separe. Vida digna, meus irmãos, significa linguagem santa no cotidiano, compromisso no trabalho, coerência entre o púlpito e a casa. Cristianismo doméstico vale mais que um discurso público, meus irmãos. Grave bem isso. Cristianismo doméstico vale mais do que um discurso público. Terceiro, versículo 11. O verdadeiro pastor, diz Paulo, cuida pessoalmente do crescimento espiritual de cada crente. Ele disse assim: como pai a seus filhos, a cada um de vós. Aqui está o coração do texto, irmãos. Paulo não tratava a igreja como uma multidão anônima. Ele cuidava pessoalmente.
A palavra aqui no original, no grego, enfatiza o seguinte: Paulo cuidava um por um daqueles irmãos. Queridos, essa é a diferença entre administração religiosa e paternidade espiritual. O pai, ele conhece o filho pelo nome. O pai sabe das suas fraquezas. O pai acompanha o crescimento do filho. Veja, o ministério bíblico, meus irmãos, não é apenas pregação pública, mas pastoreio individual. E Paulo escreve aqui 3 ações que ele fazia. 3 ações. Exortava, ou seja, ele chamava aquelas pessoas ao arrependimento e à obediência. Uma coisa, irmãos, é você amar a pessoa, e o que acontece é que muitos líderes dizem que ama, mas faz vista grossa para o pecado do irmão na igreja. Muitas vezes, sabe o que acontece? É uma pessoa que tem o dízimo mais alto na igreja, e às vezes esse líder fica com receio de repreender esse irmão, porque ele é dizimista e possa ser que ele fique chateado e saia da igreja. O líder fiel não está preocupado com isso, irmãos. Não está preocupado em bajular as pessoas só porque ele tem o maior dízimo na igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor, meus irmãos. Deus é que provê. É Deus que levanta os irmãos para que possam ser dizimistas fiéis. O pastor deve exortar, mesmo que doa, mesmo que a pessoa ache ruim. Paulo chamava aquelas pessoas ao arrependimento, à obediência. Meu irmão, em amor, quer dizer para você, você está errado. Você está pecando. Eu lhe amo no Senhor, mas a sua conduta é conduta de um ímpio. Paulo exortava, Paulo também consolava, ele fortalecia os fracos, ele socorria aqueles que estavam precisando de ajuda, e Paulo ademoestava, instruía seriamente quando necessário. Então veja aí o equilíbrio: correção, mais encorajamento, mais ensino. Isso aqui, irmãos, mostra que nós estamos diante de um modelo bíblico de pastoreio. Palavra aplicada ao coração. Palavra vivida. O amor verdadeiro, Deus, ele faz essas 3 coisas. Às vezes o crente precisa ser confrontado, ele confronta. Às vezes precisa ser abraçado, ele abraça. Às vezes precisa ser instruído, ele instrui. O amor verdadeiro faz essas 3 coisas. Então, irmãos, depois de mostrar como Deus forma seus filhos pelo exemplo pastoral, Paulo agora revela como esses filhos devem caminhar diariamente diante de Deus. Aí nós chegamos no versículo 12. O crente deve andar diariamente de modo coerente com o chamado divino. Ele diz assim: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui, meus irmãos, está o propósito de tudo que foi dito antes. Todo trabalho, todo ensino, toda exortação paternal tinha um alvo: produzir uma vida digna. Paulo não queria apenas crentes emocionados. Hoje as igrejas estão cheias de crentes emocionados. Mas Paulo queria pessoas comprometidas. Não somente conhecedores da doutrina, porque do outro lado você tem aqueles que conhecem bem a doutrina bíblica. Irmãos, toda vez que eu falar de doutrina para vocês, eu estou falando totalmente diferente do que ensina as igrejas pentecostais. Porque doutrina na igreja, para algumas igrejas pentecostais, é que eu não quero generalizar. Doutrina são usos e costumes. Eu estou falando aqui do ensino bíblico. Doutrina é o ensino bíblico. Então, do outro lado, nós temos muitas pessoas que conhecem as doutrinas. Mas o problema é que essas pessoas, elas não vivem de maneira coerente. Paulo, ele queria crentes que andassem com Deus na prática diária. E nesse versículo, ele apresenta 3 verdades centrais.
Primeira verdade sobre esse viver diário que os crentes devem ter é que a vida cristã, irmãos, é uma caminhada contínua, não atos religiosos isolados. Veja a expressão que ele usa, a expressão viverdes. Esse verbo aí, meus irmãos, traz a ideia de andar. É assim que vocês devem andar. A ideia não é um evento pontual, meus irmãos. É um estilo de vida. Não é um culto por semana. Uma decisão ocasional. Um momento de emoção. Mas um caminhar constante. É o modo como o crente trabalha. É o modo como o crente fala. É o modo como o crente decide. É o modo como o crente reage. É o modo como esse crente trata a família. É o modo como esse crente usa o dinheiro. É o modo como esse crente enfrenta as tentações. Tudo é parte desse andar. Isso confronta, meus irmãos, uma religiosidade superficial, muito comum hoje em dia. Pessoas que vivem como o mundo a semana inteira e tentam compensar com práticas espirituais no domingo. É verdade, irmãos. Veja que incoerência. Passam a semana todinha vivendo como ímpios. Pensam como ímpios. Tomam decisões como ímpios. Cometem ações ímpias. Mas chega o domingo, vai colocar aquela roupinha de crente, né? A roupinha de crente. E aqui entenda de maneira metafórica, não somente a roupa de crente, né? A roupa que nós utilizamos para vir para a igreja, mas esse disfarce, esse teatro, a máscara. Meus irmãos, Paulo ensina o contrário. Toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Os teólogos chamam isso de coram Deo. A vida vivida diante de Deus. Sabe por quê? Porque não existe área neutra na nossa vida. Seja em casa, seja no trabalho, seja no lazer, seja nas finanças, na família. Tudo pertence a Deus. Vida digna, meus irmãos, não é apenas orar mais, é viver melhor. Honestidade. Você é uma pessoa honesta nos seus negócios? Você é puro quando está na internet? Você tem paciência no trânsito? Você é fiel à sua esposa, ao seu esposo? Santidade, irmãos, grave isso. Santidade é cotidiana. A santificação acontece no viver comum de todos os dias. Santidade não é o que fazemos ocasionalmente para Deus, mas a maneira como vivemos diariamente diante dEle. Santidade é Cristo sendo visto na nossa rotina. Santidade, irmãos, é o Evangelho moldando as pequenas decisões do nosso dia a dia. Segundo, a vida cristã deve refletir, meus irmãos, o caráter de Deus que nos chamou. Paulo diz, de modo digno de Deus. Vocês devem andar de modo digno de Deus. Observe, meus irmãos, a palavra digno. Essa palavra aqui, ela significa correspondente, compatível. Vivam à altura. A ideia aqui, irmãos, é de harmonia. Nossa conduta deve combinar com nossa identidade, irmãos. Se pertencemos a Deus, nossa vida deve parecer com Deus. É como o sobrenome de uma família. Quando alguém diz, ele é filho de fulano, espera-se que aquela pessoa seja semelhante a ele.
Da mesma forma, nós somos adotados pelo Pai, logo nós devemos refletir o caráter do Pai. Paulo diz que temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Devemos refletir o caráter de Deus. Não vivemos assim, meus irmãos, para sermos salvos. Vivemos assim porque já fomos salvos. A santidade, ela não é a causa da salvação. A santidade é fruto da salvação. A ética cristã nasce da graça. Primeiro Deus chama, depois Deus transforma, depois Deus exige coerência. Olha a sequência como é que é. A lógica é essa. Primeiro Deus chama o pecador e nesse ato de chamar o pecador, ele transforma interiormente o pecador e então, depois de o pecador regenerado, ele exige que ele viva de maneira coerente. E isso aqui não é legalismo, meus irmãos, é gratidão obediente. A pessoa que foi chamada, regenerada, agora deve viver de modo que agrade ao Senhor. E isso deve ser feito com gratidão. Então, entenda a lógica. Se Deus é santo, eu não posso amar o pecado. Se Deus é verdadeiro, eu não posso viver mentindo. Se Deus é misericordioso, eu não posso ser uma pessoa cruel. Se Deus é fiel, eu não posso ser infiel. Porque o filho se parece com o pai. Você se acha parecido com Deus? Com o Senhor Jesus Cristo? Com quem você parece? Irmãos, a vida cristã é sustentada pela tensão santa entre o reino já presente e a glória ainda futura. Paulo diz que vos chama para o seu reino e glória. Aqui Paulo apresenta, meus irmãos, a motivação mais profunda para o andar digno. Ele não apela aqui ao medo, ele não impõe culpa, ele não usa ameaças, ele aponta para a identidade e para o destino do crente. Observe os dois termos que ele usa, reino e glória. Essas duas palavras resumem toda a história da salvação. O reino fala do presente, a glória fala do futuro. E entre esses dois polos, o cristão vive. Irmãos, se entenda, o reino é uma realidade já inaugurada. Quando Paulo afirma que Deus vos chama para o seu reino, ele não fala apenas de algo futuro. O crente já pertence ao reino agora. Cristo já reina. Sua obra já foi consumada na cruz. Sua autoridade já foi estabelecida. Como ensina Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz o apóstolo Paulo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note o tempo verbal, já fomos transportados. Portanto, o cristão não está esperando entrar no reino, ele já entrou. Isso significa que temos um novo Senhor, temos uma nova cidadania, temos novas prioridades, temos novos valores. Antes nós servíamos ao pecado, agora servimos a Cristo. Antes nós vivíamos para nós mesmos, agora vivemos para o nosso Rei. Meus irmãos, essa é a realidade presente. O reino não é apenas um lugar para onde nós iremos, é um governo sob o qual já vivemos. Por isso, vida digna é simplesmente viver de modo coerente com o Rei que já governa a nossa vida. A glória é uma realidade ainda futura. Mas Paulo acrescenta, veja, o destino final de todo crente. Se o reino fala do governo presente de Deus, a glória fala da consumação futura da nossa salvação. Ainda não somos o que seremos, não é verdade? Por quê? Porque ainda nós lutamos contra o pecado, irmãos. A presença do pecado ainda está nas nossas vidas. Ainda nós sofremos fraquezas, ainda enfrentamos dores nesse mundo, ainda vivemos em um mundo caído, mas isso não é o fim da história, irmãos. Deus nos chama para algo maior. Um dia o nosso corpo vai ser ressuscitado em glória. Um dia
Viveremos uma santidade perfeita, meus irmãos. Um dia teremos uma comunhão plena com o nosso Deus. Um dia nós habitaremos no novo céu e numa nova terra. Um dia, irmãos, o pecado não estará mais presente, nos incomodando. Paulo afirma isso lá em Romanos 8, versículo 30. Ele diz, aos que chamou, no final do versículo ele diz, também glorificou. Por que ele usa o glorificou no presente e não no futuro? Porque na mente de Deus, os que Deus chamou, que Deus predestinou, que Deus tem santificado, justificado, já estão glorificados na mente de Deus. É certo, não é uma possibilidade, é uma certeza, meus irmãos. A glorificação é certa, é uma promessa garantida. O chamado eficaz de Deus termina na glória. E aí nós entendemos que nós vivemos entre essas duas realidades. Aqui entra a tensão do já e ainda não. Não sei se você já escutou essa expressão, mas é muito comum na teologia reformada. O já e ainda não. Já pertencemos ao reino, mas estamos aguardando a glória. Já fomos justificados, mas ainda estamos sendo santificados. Ainda seremos glorificados. Já somos filhos, mas ainda não desfrutamos plenamente da herança. Essa tensão, irmãos, explica a experiência cristã. Explica por que somos salvos, mas ainda lutamos contra o pecado. Explica, meus irmãos, por que temos alegria, mas ainda choramos. Explica por que temos paz, mas ainda enfrentamos tribulações. Explica o porquê temos esperança, mas ainda nós gememos. Não estamos, irmãos, no passado perdido. Também não estamos na consumação final. Estamos no meio do caminho. Sim, nós estamos no meio do caminho. Nós somos peregrinos. Aqui surge uma pergunta. Como é que isso motiva um andar digno, meus irmãos? Aqui está o ponto mais importante. Veja, essa esperança futura molda a nossa conduta diária. Porque se já pertencemos ao reino, nós não podemos viver como súditos. Não podemos viver como súditos do mundo. Você é súdito de outro reino. Se a glória nos espera, nós não podemos nos apequenar com os prazeres passageiros. O cristão, ele vive diferente porque sabe quem é e para onde vai. Imagina um soldado em uma missão contra o inimigo. Ele não pode se comportar como um turista. Ele deve viver de acordo com a pátria a qual ele pertence. Assim, meus irmãos, é o crente. Ele vive nesse mundo, mas não pertence a ele. Nossa pátria é outra, nossa herança é eterna. Isso nos dá, meus irmãos, perseverança no meio do sofrimento. Isso nos dá, meus irmãos, forças para renunciar ao pecado. Isso nos dá coragem para vivermos em fidelidade a Deus. Isso nos traz esperança nas perdas. Porque quando alguém entende a glória futura, o pecado perde o brilho para ele. Tem muitas pessoas que estão fascinadas com o pecado. Mas quando você tem a glória futura diante dos seus olhos, o pecado perde o brilho. Quando alguém entende o reino presente, a obediência deixa de ser um peso. E assim nós vivemos à luz da eternidade. É assim que todos nós devemos viver, à luz da eternidade. Queridos, o Evangelho, segundo o padrão apostólico, não produz espetáculo, produz maturidade. Primeiro, nós vimos o modelo do apóstolo. Ele trabalhou com sacrifício, viveu com integridade, cuidou pessoalmente de cada crente. Como pai, deve fazer dentro da sua casa. Depois nós vimos o chamado dirigido à igreja. A igreja deve andar dignamente, viver de modo coerente. A igreja deve refletir o caráter de Deus. A igreja deve caminhar com os olhos no reino e na glória. Ou seja, o cristianismo verdadeiro se manifesta na vida comum
transformada pela graça. É no cotidiano que a santidade aparece. Não apenas no templo, mas na casa, no trabalho, na família, nas decisões pequenas. É ali, meus irmãos, que se vê se alguém realmente pertence ao Rei. É quando você está fora da igreja, nas suas ações diárias, que você vai demonstrar a que reino você pertence. Meus irmãos, esse texto nos confronta com perguntas inevitáveis. Nossa vida confirma o evangelho que nós professamos? A sua vida confirma o evangelho que você professa? Se alguém observar, por exemplo, a sua rotina durante a semana, várias evidências vão aparecer que vão dizer se você pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Os nossos filhos, a esposa, o esposo, os irmãos da igreja, eles enxergam, meus irmãos, eles conseguem ver. Mas eu pergunto, o que é que eles conseguem ver na sua vida? O que é que seus filhos, seu cônjuge conseguem enxergar na sua vida? Piedade real ou apenas um discurso religioso? Irmãos, eu me preocupo muito, porque infelizmente muitos estão vivendo apenas como religiosos. A vida não evidencia que eles são nascidos de novo. A vida dessas pessoas não evidencia que eles receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não evidencia que essas pessoas irão morar no reino eterno. Paulo ele poderia dizer: vocês são testemunhas. Será que nós poderíamos dizer o mesmo? Será que eu poderia olhar para minha esposa, eu posso olhar para ela e para meu filho e dizer: olha, vocês são testemunhas da minha vida? Você pode falar isso do seu esposo, da sua esposa? Irmãos, vida digna não é perfeição, não é viver sem falhas. Sabe o que é vida digna? É coerência sincera, é arrependimento quando erra, é uma luta diária contra o pecado, é desejo verdadeiro de agradar o Senhor, e as pessoas que estão ao nosso redor observam isso. O crente, ele pode cair, mas não se acomoda, pode tropeçar, mas não abandona o caminho, porque ele foi chamado soberanamente pelo Senhor, e o chamado de Deus o transforma diariamente. Mas há algo essencial que nós não podemos esquecer aqui, meus irmãos. Eu já estou concluindo. Esse padrão é alto demais para as nossas forças. Se dependesse de nós, ninguém andaria dignamente. Por isso, este texto não nos conduz primeiramente ao esforço, mas à graça. Antes de ordenar o andar, Paulo lembra: Deus vos chamou. Tudo começa com Deus. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Queridos, Cristo é o verdadeiro filho obediente que andou perfeitamente diante do Pai. Ele viveu a dignidade que nós falhamos em viver. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar nova vida, e agora, pelo Espírito, Ele forma em nós o seu caráter. Nossa santificação não é autoconstrução moral, meus irmãos. A nossa santificação é união com Cristo. Somente nele podemos viver o que Paulo ordena aqui, meus irmãos. Somente nele podemos viver o que Paulo ordena nesse texto. Portanto, queridos, se fomos chamados para o reino, não vivamos como escravos do mundo. Se fomos chamados para a glória, não nos contentemos com a mediocridade espiritual. Se somos filhos, vivamos como filhos. E a minha oração é que o Senhor nos conceda líderes que sirvam com integridade, pais espirituais, fiéis, lares piedosos
igrejas maduras, crentes coerentes. Vivamos hoje, meus irmãos, como quem já pertence à eternidade, porque fomos chamados por Deus. E quem Ele chama, Ele sustenta, Ele santifica e finalmente Ele glorifica. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que possamos viver hoje como quem já pertence à eternidade. Amém? Você pertence à eternidade? Você de fato é um cidadão do céu? Então viva. Viva. Não só fale, viva aquilo que você fala, aquilo que você proclama, para a glória do Senhor. Amém.